Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Iniciando mais uma semana, uma segunda-feira, estamos dando início a mais um dia das reflexões sobre o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos neste momento. Vamos passar os avisos para os nossos amigos que estão sempre com a gente. E nós vamos, enquanto a gente aguarda os nossos amigos chegarem, nós vamos fazer as nossas considerações iniciais. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Carol, boa noite você também. Estava fazendo a saudação agora do início da nossa semana. Estamos iniciando mais uma semana, mais um dia de estudos do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Martiele, boa noite. Seja bem-vinda. Opa, cuidado aí. Senão vou escrever coisa errada aqui. Deixa eu fixar o comentário aqui, que é mais fácil. Antes que a Babi chegue e fala, fixa o comentário. Ai, ai. Então, hoje nós temos uma mensagem muito direta, como todas as mensagens que o Jerônimo nos deixa, né? A mensagem hoje intitula-se A Língua. Enquanto a gente vai aguardando os nossos amigos estarem chegando, boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Eu vou tirar a melodia, deixarmos a música para o final, né, das nossas orações. E aqui já aviso desde antemão, né, aqueles que todos nós temos alguém para quem pedirmos, para quem orarmos. E a gente então, no momento da nossa prece, a gente possa voltar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aí a gente pode colocar uma água também, rogando a fluidificação. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. A Flavinha ficou impressionada por ser a língua. É verdade, Flavinha, não é para mostrar a língua não, mas... Momentinho, só vamos então tirar a música... E aqui a gente vai entrar pelo meu outro perfil. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. O GIF errado, Flavinha, entendi. Então, hoje nós temos uma mensagem do livro, mais uma vez, né, o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, um dos livros que o Jerônimo escreveu enquanto estava aqui encarnado entre nós. Ele escreveu, ditou, na verdade, porque o Jerônimo... Aqueles que não conhecem o Jerônimo, não tiveram oportunidade de conhecer da sua vida. Boa noite, Tiago. Ele ficou praticamente... O único recurso que ele tinha era a fala, a voz. Ele vivia nessa cama ortopédica aqui e sem movimentos. A única coisa que ele usava era a fala. E então ele vai trazer para a gente uma reflexão sobre a língua. E vejam como é importante. A mensagem diz assim: A língua. As palavras de bondade que te escapam da boca são tijolos que o engenheiro divino constrói um mundo feliz de amanhã. Toda palavra, cunhada no amor e na fraternidade humana, são recursos terapêuticos com que o nosso Divino Mestre e Senhor pensa as chagas dos que padecem. Fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. A palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica, extirpando o tumor cancerígeno do mal, mas ai de ti quando transformas a língua num chicote de fogo
a ferir teu irmão. A maledicência que te nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo. Da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Se não desejas voltar amanhã, na triste reencarnação dos mudos, matricula-se na escola de Jesus para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Boa noite, Natália. Boa noite, Babi. Babi que estava agora há pouco pelo encontro espírita com a nossa querida Bárbara, a outra xará dela, que na verdade é a Binha. Então, nós trouxemos essa mensagem e eu posso dizer que ela é muito marcante, como sempre, nas falas do Jerônimo. O Jerônimo vai falar para nós da língua. E ele faz duas considerações muito oportunas. Vejamos, de um lado, a língua com sinônimo de elevação, com sinônimo de construção. E também, por um outro lado, a língua com um sinônimo de destruição, gerando uma série de problemas para nós, de acordo com o que usarmos. E vejam como que é interessante. A gente fala apenas da palavra verbal. Nós também podemos elevar e podemos rebaixar profundamente pela fala escrita, pela palavra escrita, sobretudo com as redes sociais. Olha o cuidado que nós, sobretudo nós espíritas, temos que ter com a nossa língua, com a nossa comunicação. Porque uma palavra, ela pode tanto elevar uma pessoa, como pode jogá-la na lata do lixo. Ah, mas eu sou sincero. Eu já disse aqui que excesso de sinceridade é falta de educação. Tá? Excesso de sinceridade é falta de educação, é falta de caridade no coração. Então precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós proferimos, e não só as palavras, a intenção, a intensidade, a tonalização da nossa voz. Porque eu posso estar falando de uma forma tranquila, serena, mas a palavra está vibrando de forma pesada, de forma agressiva. Aquelas pessoas meio que usam dos recursos sutis, né? Chega para o outro assim, fala docemente, mas ali ao pé do ouvido começa a falar coisas totalmente indelicadas, totalmente inapropriadas. Então, a nossa responsabilidade pelo que a gente fala e a intenção das nossas palavras é de grande importância. Precisamos estar muito atentos. Vocês já ouviram falar, obviamente, das pessoas que rogavam pragas, aquelas questões de seca a pimenteira. Então, aquilo realmente, se você tem uma palavra e joga com uma intensidade pesada, olha a responsabilidade que temos por isso. E a gente sabe, né? Quem é o emissor? O emissor somos nós. Então, se nós estamos emitindo aquilo lá, tem dentro de nós toda aquela carga pesada, toda aquela carga que não é agradável, que não é boa, que não serve, que não faz bem para nós. E muito menos para o nosso semelhante. Vamos retomar alguns pontos aqui só para a gente deixar bem mais claro. Palavras de bondade que escapam da nossa boca. Olha só, quando a gente fala de palavras de bondade que escapam da nossa boca, é aquela bondade, aquela fala autêntica, não aquela fala de bajulação, de querer assim aparecer, aquela fala mansa, fala doce, mas com o intuito de querer aparecer, de querer conseguir alguma coisa em troca. Essas palavras de bondade que escapam da nossa boca, que ele fala que são tijolos que o engenheiro divino, ou seja, que Deus, constrói o mundo feliz de amanhã, são aquelas palavras que a gente fala assim,
com muita espontaneidade, as palavras de bondade, quando você realmente está vibrando de uma forma harmônica, que você está desejando um bom dia para uma pessoa e está realmente desejando um bom dia real, não por simplesmente para cumprir uma função social. Aí eu cumprimentei o meu colega de trabalho, falei, bom dia, mas você já no íntimo, bom dia nada, não gosto de você. Então, aquele bom dia autêntico, aquele Deus te abençoe autêntico, isso são palavras de bondade, são importantes instrumentos que a espiritualidade pode utilizar para construir um mundo feliz de amanhã. E olha duas palavras que ele coloca sempre para nós também, que é a palavra cunhada no amor e na fraternidade humana, são recursos terapêuticos que o Deus, que o Divino Mestre, e Senhor, que Jesus pensa as chagas dos que padecem, pensar no sentido de curar. Então, quando uma palavra de amor, de amizade, de companheirismo, de sintonia espiritual que a gente profere, Jesus utiliza essas palavras para ajudar a curar quantas pessoas que estão padecendo. E o momento que nós estamos passando, realmente é o momento de nós usarmos a nossa palavra, a nossa prece, a nossa oração e transbordar amor no nosso coração, desejarmos o bem a todas as criaturas e não ficar polemizando, utilizar a palavra como instrumento de discórdia, de sectarismo, ora de um lado, ora do outro. Que a nossa palavra seja do amor, que a nossa palavra seja da fraternidade, mas uma fraternidade que não tem regionalismo, que não tem fronteiras. Uma fraternidade que seja universal. Uma fraternidade que possa agasalhar a tantos corações queridos. Ele fala assim, fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. Então ele vai falar do trabalho, da educação e do bem. O trabalho é uma força poderosíssima. Não importa o tipo de trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Nós que estamos aqui nestas redes sociais, a gente pode falar, não, estou fazendo uma live, tal, é um momento de interação com os amigos que estão aí do outro lado, com certeza. Mas também é um momento de nós estarmos fazendo um trabalho, porque é uma ocupação útil. Em vez de eu ficar, digamos, aqui sentado no sofá, vendo séries ou vendo um filme, ou pior ainda, acompanhando os noticiários, a gente está podendo fazer alguma coisa de útil. A mãe da Babi chegou, bem-vinda, linda. Linda Viegas, a mãe da nossa querida Babi, que está fazendo um trabalho bonito, viu? Parabéns pelo seu trabalho. A Babi passou para nós e a gente tem acompanhado os seus trabalhos que você faz lá, muito bonito. Livânia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando sobre a língua, uma mensagem do Jerônimo Mendonça. E olha só, a palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica, extirpando o tumor cancerígeno do mal, tá? Então a palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica. Então imagine, se nós tivéssemos que estar fazendo algo, orando por algumas pessoas que estão precisando, essas palavras nossas, aquelas pessoas que estão rogando por algum problema, sobretudo desse momento que nós estamos vivendo da pandemia, as nossas palavras transformam como verdadeira cirurgia, uma cirurgia fluídica, extirpando o tumor cancerígeno do mal. Agora, eis a conclusão. Mas, ai de ti, quando transformas a língua num chicote de fogo a ferir o teu irmão. Olha, gente. A Babi colocou onde a mãe dela faz está na arte com alma. Muito bonito. Gostei, inclusive, do nome. Muito envolvente. Arte com alma. Alma em tudo que a gente faz. Então vejam, o Jerônimo coloca para nós, se nós utilizarmos a nossa língua
como um chicote de fogo a ferir o nosso irmão. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Utilizarmos a nossa língua para ferir. Eu lembro que muito tempo atrás eu tinha mania de escrever alguns textos, algumas frases assim. E eu lembro que uma vez escrevi assim: perguntaram a uma criança muda o que ela queria ganhar. Ela disse: o dom da fala, para coisas belas falar. Olha só, utilizarmos a nossa língua para falar coisas boas, para falar coisas construtivas, não usá-las de forma depreciativa. E aí eu volto a fazer a referência, não só pela palavra falada, mas pela palavra escrita. Hoje em dia a gente utiliza muito mais das redes sociais, seja pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook, WhatsApp. E aí o que nós podemos estar fazendo? Utilizarmos a palavra escrita para polemizar, para ferir, para agredir. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Então, a responsabilidade que temos da nossa fala, ela é muito grande, porque depois que a gente falou, não tem como voltar atrás. Não existe o retrocesso, voltar o filme. Não existe esse recurso. Então, eu lembrei até de novo daquela frase que eu já comentei com vocês, que eu vi isso numa delegacia de polícia. Eu falo, um lugar que já não poderia... jamais você poderia imaginar uma frase de tamanho efeito numa delegacia de polícia, que falava assim: antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Tá? E a gente, às vezes, sai como metralhadoras verbais. Boa noite, Carla. Carla, minha prima, seja bem-vinda. E aí, nós utilizarmos a nossa palavra como metralhadora verbal, a responsabilidade nossa é muito grande. A gente não pode, né, que a gente fala assim, de pessoas que têm diarreia verbal, vai falando que dá na telha. Não. A gente precisa usar, né? A gente precisa usar a nossa fala, a nossa língua, a nossa escrita também para o bem. Para o bem. É muito importante. É muito importante a gente estar utilizando a nossa fala para o bem, para construir, para agregar, não para desagregar. Que a nossa fala, que a nossa língua não seja motivo de discórdia. Aí ele vai dizer o seguinte: a maledicência que te nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo. Gente, que verdade! Que verdade! Quanto de nós utilizamos essa questão da maledicência? Vocês lembram que eu fiz uma reflexão no fim do ano? Ou não sei se foi no fim do ano, acho que foi a primeira do ano que eu fiz. Que eu falei da gente estar trabalhando os nossos defeitos. A maledicência é uma coisa que às vezes a gente acha que não é maledicente. A gente acha que só faz um comentário bobinho sobre determinada coisa. Mas será? Será que inconscientemente não estamos sendo maledicentes? Não estamos provocando alguma situação de desagregação, de discórdia? Se a gente não utilizar a palavra de uma forma construtiva, é melhor que a gente se cale. Até outro dia eu falei, né? Eu preciso estar falando isso, eu preciso ouvir muitas vezes isso. Que hoje em dia, sobretudo no momento que nós estamos passando, nós temos que ter olhos de cego, ou seja, não ficarmos prestando atenção em tudo que acontece, não ficarmos com uma lupa procurando pelo em ovo. A gente tem que ter olhos de cego, ouvidos de mercador, ou seja, deixar entrar muitas coisas por um ouvido e sair pelo outro, não vamos reter coisas que nos fazem bem. Se a coisa não serve para agregar, melhor que a gente passe reto delas. E boca de siri, ou seja, pequenininha, falar pouco. Falar menos, ouvir mais e reter o que interessa. Eis o grande momento para a gente estar utilizando costumeiramente.
Aí ele diz o seguinte, que da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Da palavra invigilante. E onde que surge a palavra? A gente vai falar, não, é pela boca. É claro que é pela boca. Mas onde que surgiu primeiro? Boa noite, Álvaro. A LF 1963 é o meu primo, o marido da Carla. Seja bem-vindo, querido. Venha sempre participar conosco dessas reflexões, viu? Você é a Carlinha. Gratidão, viu? Um beijo no coração de vocês. Olha, que coisa interessante. Que da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. E eu falo assim, então surge da boca? Sim, surge da boca. A palavra sai pela boca ou pelos nossos dedinhos, né? Quando a gente tecla. Mas onde que ela começou? No nosso cérebro, no nosso pensamento. Então, o local que nós temos que colocar a trava não é só na língua, tá? Nós temos que colocar a trava no pensamento. E quando surge um pensamento que tem a intenção de desagregar, de ferir, de magoar, de criar discórdia, que a gente coloque um freio. E se vem aquele pensamento que você, às vezes, isso acontece, tá? Acontece comigo, às vezes você tá naquele dia que você acordou estranho. Aí você acordou estranho e aí você começa a cutucar todo mundo. Então aquele dia que você está assim, primeira coisa, se acalma, faça uma prece, entre em sintonia com as equipes espirituais, entre em sintonia com o teu anjo da guarda que está sempre ao teu lado. E a gente acha que o nosso anjo da guarda, eu sempre falo isso, as pessoas acham que anjo da guarda é para criancinha, para bebezinho. Não é. Está lá no livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, que Deus nos concedeu, desde o nosso nascimento, um espírito mais evoluído que nós, que tem como guia para nos instruir, para nos amparar, para nos dar as orientações. Só que a gente tem que estar ligado, né? Não adianta. Então, se vem aquele pensamento que não é muito bom, a gente tem que pegar e virar. Como se a gente pegasse a folha de um livro aqui, ó. Vai virando as páginas do livro. Vai virando as páginas do livro. Vai virando as páginas. Até que venha um bom pensamento. Até que venha um bom pensamento. Então, vigiar, o primeiro lugar que nós temos que colocar a trava é no nosso pensamento. Para que depois, se você pode até estar pensando, você pode até estar com aquele pensamento que não é legal, mas você conseguiu controlar o segundo, que é a fala. Mas antes do pensamento, ele surge no campo das ideias. Isso aí a gente estudou outro dia, quando eu fiz uma live com a Flavinha, no Pensamento e Vida. E eu não tinha me atentado, eu achava que era sempre dois lugares. O pensamento e depois a fala. Não, primeiramente ele surge no campo das ideias. Então, existe, sabe, barreiras que a gente vai colocando, como a água vai passando no rio, você coloca uma barreira, depois você coloca a segunda e coloca a terceira. Agora, depois que a gente falou, aí não tem mais jeito. Aí por mais que você tenta se justificar, que você tenta pedir desculpas, olha, não foi isso que eu quis dizer, não foi com essa intenção, aí já foi. É como se a gente subisse no alto de uma montanha, aquele vento soprando para tudo quanto é lado, a gente chegasse com um travesseiro de penas e soltasse as penas lá em cima, naquela ventania toda. E aí para a gente conseguir recolher todas essas penas é a coisa mais difícil. Então, antes de proferir qualquer palavra, aí eu lembrei até de uma frase de um amigo meu, que falava assim, ele falava até em tom assim, meio que, como se fosse fazer um discurso. E aí diz que ele falava assim, que uma vez pediram para uma pessoa fazer um discurso e ele chegou assim e falou, antes de proferir qualquer palavra, mesmo que seja insistentemente rogado, pense que se o que vai dizer não é melhor que o silêncio. Então, se for para falar qualquer abobrinha, vamos ficar mudo, vamos ficar quieto. Né? Use aquela frase assim, que eu sempre comentei já em outras lives. O que você acha disso? Interessante. Né? Isso vale quando as mulheres perguntam para os maridos, né? Ou para os namorados, alguma coisa assim. O que você achou do meu vestido? E às vezes a pessoa não gostou literalmente. Ele fala, não gostei. Pronto, aí já arrumou uma confusão. Aí você fala, não, interessante.
Mas fala o interessante de forma agradável, né? Senão, você vai falar o interessante e agora todo mundo já sabe, viu? Ô Carlos, você não vai poder usar. Se a Natália falar alguma coisa para você, você perguntar, você vai falar assim, ó. Você vai. Natália, o que você achou do meu cabelo? Você vai, interessante. Ah, é interessante. Você já está enrolado, Carlos. Vale para a Carlinha, vale para você também, viu? Se o Auro falar que é interessante, você já sabe. Aí ele vai dizer assim: olha a responsabilidade que nós temos. Numa situação que nós usamos a palavra de forma invigilante, que transformou em ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Aí ele vai dizer no final: se não desejas voltar amanhã, na triste reencarnação dos mudos, matriculados na escola de Jesus, para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Que responsabilidade! Falar como deves e calar na hora certa. Gente, não é fácil não, viu? Não é fácil. É um exercício de tolerância e paciência. Tolerância a Babi sabe por que eu falei. Paciência a Flavinha sabe também por quê. Tolerância porque eu vou ter que trabalhar com a Babi numa live com ela e o tema é tolerância. Falei que ela escolheu a dedo essa passagem para mim. E a Flavinha precisaria pegar conivência, né? A gente falou que tinha uma live hoje, o tema era tolerância e conivência. Olha que responsa. E também a paciência, porque a Flavinha está se matriculando na escola da paciência também. Cleia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Cleia, nossa querida amiga lá de Uberaba, a frequentadora do Grupo Espírita da Prece, do nosso querido Chico Xavier. Convivência, é verdade, Flavinha. A Cleia, aqui, quando vocês forem a Uberaba, no sábado à tarde, se não me engano, 3 da tarde exatamente, a reunião da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, dirigido pela nossa querida Cleia. É uma querida do coração, que já esteve comigo refletindo com Chico Xavier, numa mensagem muito muito gostosa, muito agradável, e eu estou querendo ver se eu trago a Cleia também para um bate-papo lá para o Encontro Espírita. Já fiz um convite para ela, vamos ver se dá certo. Eu falei para ela fazer a Cleia, se ela pudesse fazer no dia 15 de março, que eu vou estar no Encontro Espírita, né? É outro perfil que a gente trabalha junto. E por que 15 de março? Porque o meu aniversário é 14 de março. E nos anos de 86 a 89, eu ia muitas vezes a Uberaba, muito próximo do meu aniversário. Passava muitas vezes o meu aniversário em Uberaba, lá no Grupo Espírita da Prece. Então, quando vi que eu estou escalado para o dia 15, eu pensei, vou ver se eu convido a Cleia para trazer ela junto com a gente aqui. Fraternidade Espírita Jesus Amigo, boa noite. Marcelo Moraes, boa noite, seja bem-vindo. Marcelo, nós já terminamos a mensagem da noite aqui, né? Do livro Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça, mas a live está salva e é sobre a língua. Marcelo, vou te contar, viu? Colocou a gente aqui tudo com as barbas de molho, como diz na gíria por aí. E então colocou questões muito presentes, muito pontuais, como a Babi gosta de falar, e a gente pode então, se você depois vai estar salvo a live, você pode estar acompanhando, assistindo depois, tá? E para amanhã nós vamos trazer uma outra mensagem do Jerônimo, na sequência do livro, né? Intitulada Nunca é Tarde, tá? Amanhã às 10 horas nós vamos trazer essa mensagem do livro Escalada de Luz, chamado Nunca é Tarde. Eu não li ainda, quer dizer, eu já li esse livro lá atrás, né? Quando eu ganhei o livro. Agora nós vamos, amanhã a gente vai estar lendo junto e fazendo essa reflexão. Queridos amigos, eu sempre, como falo, né? No final das nossas reflexões do livro, toda noite eu gosto de fazer as nossas preces, as nossas vibrações. A gente coloca uma música de fundo, colocamos uma água para ser fluidificada, porque a gente tem percebido
que tem acontecido o seguinte: muitas pessoas estão pedindo orações para várias situações. Então, esse é o momento que a gente pode estar conectados em pensamento, em coração, e a gente vai trabalhar todos juntos, que nem, por exemplo, nós estamos aqui em 14 pessoas, encarnados, mas a equipe espiritual que nos assiste, não só a mim, mas a todos nós, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, certamente, quando a gente está imbuído de buscar a nossa iluminação espiritual, é o momento da gente entrar em sintonia. O ideal seria que a gente fizesse as nossas preces sempre, toda noite, no momento de dormir e ao acordar pela manhã. E lembrarmos sempre de fazer o nosso culto do Evangelho no lar. É importantíssimo o culto do Evangelho no lar, para que a gente possa harmonizar a nossa casa e fazer a profilaxia do ambiente espiritual. Então, uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, procurarmos fazer o culto do Evangelho no lar com aqueles que nos comungam a ideia, os pensamentos. Se você, porventura, não tem, é só você que é espírita na sua casa, por exemplo, nenhum dos seus familiares segue a doutrina espírita, não tem problema, você faz sozinho. Vai no seu quarto, coloca uma música suave, faz uma prece, coloca uma água pedindo a fluidificação dessa água e com certeza você vai ser auxiliado. Não é pelo muito de pessoas que faz parte dessa oração que precisaria ter várias pessoas, não. Naquele momento Jesus está ao seu lado. Seu anjo de guarda com certeza vai estar te ajudando para que cada um de nós possa estar recebendo. Então agora é o momento de nós fazermos as nossas orações. Então vamos nos preparar, coloque individualmente a cada um de vocês, se quiserem, um copo com água, rogando a fluidificação, para que a equipe espiritual, a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa colocar o remédio, possa colocar o lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um. A Martiele está dizendo que é a única espírita da família. Martiele, só que na live que você esteve comigo na sexta-feira, você plantou sementinhas, porque tinha bastante familiares seus na live, viu? A semente foi plantada. E não importa a religião que a pessoa siga. O importante é o que nós trazemos no coração. Mais vale um ateu caridoso do que um espírita hipócrita. Então, a gente pode colocar bem essa situação em relação à nossa religião. Sermos espírita, mas estarmos vivenciando o Evangelho de Jesus na prática, como recomendou, na verdade, Francisco de Assis, que ele falou para nós: pregai o Evangelho a todas as criaturas. Se necessário, usem palavras. Então, falar do Evangelho é fácil. O difícil é viver o Evangelho. E o viver o Evangelho não é, digamos, lá na casa espírita. Eu vou fazer uma palestra lá no centro. Então tá. Nossa, a gente fala, prezados irmãos, né? Olha que lindo. Nossa, o palestrante é uma pessoa maravilhosa. Eu lembrei até antes de nós entrarmos na nossa prece que um dirigente de uma casa espírita, uma certa vez, os filhos chegaram para ele e pediram que queriam mudar para o centro espírita. Mas espera um pouquinho, como mudar para o centro espírita? A casa espírita não tem, não. Como que vamos mudar? Mudar o nosso quarto, a nossa casa? Não tem, é só o centro, só o salão do centro, as câmeras de passe, ali é a copa, alguma coisa assim, não tem condição de morarmos. Como que vocês vão querer mudar para o centro espírita? Mas para que vocês querem mudar? Aí que os dois filhos falaram: não, papai, é que lá o senhor é tão bonzinho, o senhor é tão alegre, tão agradável, né? Então a gente quer mudar para a casa espírita por causa disso. Então eu falo, a gente ser bonzinho, a gente falar a palavra do Evangelho na casa espírita, estarmos aqui na live falando, é fácil. Difícil é o testemunho no dia a dia. A hora onde pega, né, o nosso calcanhar de Aquiles, no relacionamento dos nossos familiares, nos nossos ambientes de trabalho, né? Então, Betânia, boa noite, Betânia. Você chegou, mas nós estamos terminando, mas fique para a prece com a gente. Nós já vamos fazer a nossa prece
E a Betânia é uma querida também, que também faz um trabalho magnífico de divulgação da doutrina espírita. Então, neste momento, vamos colocar a nossa música. Então agora eu convido a todos para ficarmos numa posição confortável, fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando o ar suavemente, relaxando o nosso corpo, sentindo o nosso coração embalado pela doce melodia. Neste momento nos encontramos irmanados, todos juntos em pensamento e em coração. Que o nosso Mestre Jesus disse: quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei presentes. Estamos todos aqui, queridos amigos, irmanados neste pensamento, nesta energia fluídica, e vamos caminhando em direção ao nosso Mestre, que chega até nós com o seu olhar meigo, se aproxima de cada um de nós e nos dá aquele abraço tão gostoso, tão aconchegante, que a gente sente nosso corpo muito leve, suave, como se a gente estivesse volitando. E Jesus mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Sim, cada um de nós traz no nosso íntimo, no nosso peito, algo que nos incomoda, uma dor, uma aflição, uma angústia, uma doença, um problema que está lhe atormentando a alma. E é o momento de entregarmos a Jesus. Sim, vamos entregar ao nosso Mestre as nossas dores, os nossos sofrimentos. Vamos também pedir para que Ele possa acolher a cada um desses nossos pensamentos que estamos dirigindo agora a Ele. Seja nosso, seja de um ente querido, seja de um familiar, de um amigo, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, na certeza de que o Mestre olha por cada um, que Ele mesmo disse: das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E como é bom poder contar com este amigo de todas as horas. Aquele amigo que não nos abandona, mesmo quando sentimos-nos sozinhos. A gente pode até achar que está só, mas Ele está ao nosso lado. E é gratificante saber da presença de Jesus em nossa vida. Que Ele possa estar sempre, sempre ao nosso lado. Em nossas preces, em nossos pensamentos, em nossas orações, rogando por todos aqueles que sofrem, aqueles que trazemos em nossos pensamentos e também aqueles outros irmãos que estão internados nos hospitais ou em suas próprias casas, acometidos por essa pandemia. Que o Senhor possa amparar esses corações aflitos, possa auxiliar também aos médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente não medem esforços para esse trabalho que não tem preço. Tamanho o reconhecimento desta jornada que eles fazem. Rogamos também, Senhor, pelos velhinhos desamparados nos asilos, pelos órfãos nos orfanatos,
pelos presidiários e pelos andarilhos que não têm um lar a voltar, que não têm um coração amigo a agasalhar o seu peito. Olhe por cada um de nós, Senhor, e olhe por todos esses irmãos queridos, pelo nosso país, pela humanidade inteira, na certeza de que estás no leme de nossa vida. E neste momento rogamos à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador nas águas que aqui colocamos, rogando que elas sejam fluidificadas, para que ao ingeri-la, ela se transforme em remédio de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos pela oportunidade de tantos corações queridos, desta oportunidade, desse trabalho singelo, que resulta, na maioria das vezes, de benefício a nós próprios. Só temos a dizer, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Gratidão, queridos amigos, só tenho a dizer esta única palavra a cada um de vocês, gratidão. Gratidão por estarmos todos juntos, em pensamento e em coração, e que o Divino Pastor, nosso Mestre Jesus, possa nos dar uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos corações, e que tenhamos um dia amanhã de muitas alegrias espirituais. Boa noite, Marquinhos. Estamos encerrando, mas a live está salva e serve para todos nós. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Jesus nos ampare e abençoe hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.